Você já se pegou no meio de uma série de coincidências na sua vida e pensou: isso não pode ser só acaso. Aquela música que toca bem na hora em que você pensa em alguém. O nome de uma pessoa que, do nada, começa a aparecer em todos os lugares. Ou você começa a encontrar com essa pessoa nos lugares mais inusitados e nos momentos mais improváveis. A verdade é que muitas tradições antigas e a psicologia profunda sugerem que o universo, ou a nossa própria psique, se comunica conosco. Não com palavras, mas com a linguagem dos eventos, dos encontros, das coincidências que parecem ser tudo, menos aleatórias. Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, o fundador da psicologia analítica, deu um nome a este fenômeno: sincronicidade. E se esses momentos não forem por acaso, mas sinais, mensagens claras vindo de um lugar muito mais profundo? Neste vídeo, vamos decodificar os 5 sinais que mostram que uma força maior pode estar te empurrando para uma conexão específica. O último sinal é o mais discreto, mas de longe, o mais poderoso e transformador. Fique comigo, porque entender isso pode mudar para sempre o jeito que você enxerga seus relacionamentos e o seu próprio caminho. Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes da experiência humana: aquela sensação de que o universo conspira a nosso favor, principalmente no amor. Todo mundo já viveu momentos que desafiam a lógica. Um encontro por acaso que muda a sua vida. Um sonho sobre alguém que parece real demais. Ou uma sequência de coincidências tão perfeita que chega a dar arrepios. Normalmente, a gente descarta isso. Foi só sorte, pensamos. Nossa mente racional, que adora uma boa causa e efeito, tem dificuldade em aceitar que possa existir uma ordem invisível, um padrão que conecta o nosso mundo interior com o que acontece do lado de fora. Mas Carl Jung nos deu uma nova lente para olhar para esses momentos. Ele a chamou de sincronicidade. Jung definiu a sincronicidade como o encontro de 2 ou mais eventos que não têm uma ligação de causa e efeito, mas que são conectados por um significado poderoso para quem os vive. Pense bem, você está arrasada depois de um término, e quando liga o rádio, a música que toca fala exatamente sobre a sua dor e sobre a esperança de um novo começo. Não existe uma causa física que conecte o seu sentimento à playlist da rádio. A conexão é o significado. Para Jung, era como se o seu inconsciente e o mundo exterior estivessem por um instante falando a mesma língua. A ciência tradicional torce o nariz para isso, chamando de viés de confirmação, ou nossa tendência de ver padrões onde não existem. Mas para a psicologia analítica, a sincronicidade não é superstição. É um convite para olhar para dentro. Os sinais não vêm de fora com respostas prontas. Eles nascem dentro de nós, no nosso inconsciente, para nos fazer as perguntas certas. São espelhos que refletem o que a gente precisa enxergar. Então, quando você me ouvir dizer "o universo te envia", entenda que estamos falando dessa dança misteriosa entre a sua mente e a realidade. É uma linguagem que a lógica não alcança, mas que a alma entende. E aprender a ler essa linguagem é uma ferramenta poderosa para navegar pela jornada do amor. Vamos juntos explorar os 5 sinais mais comuns dessa conversa. O primeiro sinal, e talvez o mais esquisito de todos, não é um encontro de almas ou uma coincidência feliz. É a repetição sem fim de um padrão doloroso nos seus relacionamentos. Você já parou para pensar por que parece que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? O parceiro emocionalmente indisponível, a pessoa que precisa ser salva, o relacionamento que começa com uma paixão de cinema e termina num silêncio de cortar o coração. Cenários diferentes, rostos diferentes, mas no final a mesma dor. A nossa primeira reação é a frustração. A gente culpa o azar, as pessoas, o dedo podre. A gente diz, não tem mais ninguém que preste no mundo. Mas olhando pela lente da psicologia profunda, esse padrão não é um castigo. É uma mensagem. É o sinal mais alto e claro que o seu inconsciente consegue te mandar. Carl Jung diria que aquilo que se repete na nossa vida externa é um espelho de algo que não foi resolvido na nossa vida interna. Ele ensinou que tudo aquilo que nos irrita ou machuca nos outros pode nos ensinar algo profundo sobre nós mesmos.
Esses parceiros não são acidentes. Eles são a personificação de partes não curadas da nossa própria alma. Eles são o espelho da nossa sombra. E o que é a sombra? Na psicologia junguiana, a sombra é tudo aquilo em nós que a gente reprime ou nega. Pode ser nossa vulnerabilidade, nossa raiva, nossa necessidade de carinho. Como a gente não reconhece isso em nós, a gente projeta nos outros. Se você, por exemplo, reprime sua necessidade de cuidado e se força a ser sempre a fortaleza, pode acabar atraindo parceiros carentes que te forçam a ser a cuidadora que você se nega a ser para si mesma. Se você tem medo da sua própria intensidade, pode atrair parceiros dramáticos e instáveis. O padrão que se repete é, então, uma forma de sincronicidade. É uma coincidência com significado que o universo, ou melhor, sua psique, cria para te forçar a olhar para o que você não quer ver. Cada novo relacionamento que repete a velha dor é uma nova chance de aprender a mesma lição. A vida está basicamente dizendo: ei, olhe para cá, tem algo aqui dentro precisando da sua atenção. Ignorar esse sinal é ficar preso no mesmo lugar. É como estar numa sala trancada e ficar dando soco na parede em vez de procurar a chave. A chave, nesse caso, é se conhecer. É o momento em que você para e pergunta: o que essa pessoa está espelhando em mim? Que parte minha está gritando aqui? Por que essa dor me parece tão familiar? É um caminho difícil que exige uma honestidade brutal, mas é o caminho para a liberdade. Quando você finalmente entende a mensagem por trás do padrão e começa a cuidar dessa parte ferida, a necessidade de projetá-la nos outros diminui. E aí, a mágica acontece. O padrão se quebra. As pessoas que você atrai mudam, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você para de procurar alguém para tapar um buraco e começa a procurar alguém com quem compartilhar sua inteireza. Então, se você está vivendo essa repetição, não veja como um sinal de que o amor não é para você. Veja como o sinal mais urgente de que uma transformação profunda está batendo na sua porta. É o universo te chamando para a jornada mais importante de todas, a de volta para casa, para dentro de si mesma. Vamos para o segundo sinal, o que todo mundo pensa quando ouve falar em sincronicidade. As coincidências malucas e os encontros que parecem ter sido arranjados pelo destino. Aqui é onde a gente pisa no terreno do inexplicável, dos momentos que fazem a gente duvidar se a realidade é só isso que a gente vê. É pensar naquele amigo de infância que você não vê há 20 anos e no dia seguinte dar de cara com ele na fila do pão. É estar numa livraria, se sentindo completamente perdida na vida, e diante daquela vasta prateleira de livros, brotar na sua frente um com um título, que é a resposta que você precisava. No amor, isso fica ainda mais potente. Imagine que você está superando um ex e pensa: eu adoraria conhecer alguém que goste de fazer trilha como eu. No fim de semana seguinte, um amigo te chama para uma caminhada, um convite que ele nunca tinha feito antes. E lá, no topo da montanha, você conhece alguém. A conversa flui e vocês descobrem não só o amor pela natureza, mas várias outras afinidades que te deixam de queixo caído. Parece filme, mas acontece. Ou talvez você tenha um primeiro encontro, mais ou menos. Você fica na dúvida se vale a pena um segundo. No dia seguinte, você ouve o nome da pessoa 3 vezes em lugares que não têm nada a ver um com o outro. Sua mente racional logo diz: é só meu cérebro prestando mais atenção agora. E pode até ser. Mas a perspectiva da sincronicidade te convida a fazer outra pergunta. Ok, mas qual o significado disso para mim? Jung contava o caso de uma paciente muito cética. Numa sessão, ela falava de um sonho que teve com um escaravelho dourado. Enquanto ela falava, Jung ouviu uma batida na janela. Ele abriu e um besouro muito parecido com um escaravelho entrou voando na sala. A chance disso acontecer era mínima. Aquilo quebrou a barreira racional da paciente e permitiu que a terapia avançasse. A coincidência não foi a causa da mudança, mas foi o gatilho cheio de significado. No amor, funciona do mesmo jeito. São como cutucões do universo ou da nossa alma. Podem ser uma confirmação de que você está no caminho certo. Se você está em dúvida sobre um novo relacionamento,
e uma série de pequenas coisas positivas começa a acontecer em torno dessa pessoa, isso pode ser um eco do seu mundo interior, dizendo que essa conexão tem potencial. Mas atenção, as sincronicidades também podem ser alertas. Se você está tentando se convencer de que um relacionamento ruim é bom, mas vive tropeçando em sinais que te lembram da sua dor, aquela música triste que sempre toca quando estão juntos, artigos sobre narcisismo que aparecem do nada, pode ser o seu inconsciente tentando desesperadamente te acordar. O segredo é o equilíbrio. A ideia não é virar uma supersticiosa que baseia a vida em ver horas iguais no relógio. A crença de que números como 1111 têm um significado universal é algo da cultura pop moderna, não vem dos estudos de Jung. Para ele, o poder não está no sinal em si, mas no que ele desperta em você. Curiosidade, medo, esperança. A sincronicidade é sobre significado pessoal, não sobre um código secreto universal. É um diálogo. Encontros fortuitos são um convite para a gente parar e escutar. Eles nos lembram que existe muito mais acontecendo sob a superfície do dia a dia. Quando o universo parecer estar colocando alguém no seu caminho de novo e de novo, talvez seja a hora de parar de lutar contra a corrente e, com curiosidade, ver o que essa conexão tem a te ensinar. O terceiro sinal é um dos mais profundos e difíceis de colocar em palavras. É aquela sensação imediata e avassaladora de reconhecimento quando você conhece alguém. Não é só atração. É um sentimento na alma, uma familiaridade que não faz sentido, como se você estivesse reencontrando uma parte sua que nem sabia que estava faltando. É a sensação de cheguei em casa em outra pessoa. Na psicologia junguiana, essa experiência pode ser explicada pelos arquétipos da ânima e do ânimos. Segundo a teoria clássica de Jung, todo homem carrega dentro de si uma representação feminina, a anima, e toda mulher carrega uma representação masculina, o animus. Hoje em dia, muitos pensadores junguianos entendem que todos nós temos essas energias, feminina e masculina, dentro de nós, independentemente do nosso gênero. São aspectos da nossa psique. Na maior parte do tempo, não temos consciência desses arquétipos. E o que a gente faz com o que é inconsciente? Projeta. Nós projetamos essa imagem idealizada do outro nas pessoas que encontramos no mundo. Aquela paixão que te tira o chão, o amor à primeira vista, muitas vezes é uma projeção gigante e bem-sucedida da anima ou do ânimos. Quando você encontra alguém que parece ser a encarnação perfeita dessa imagem que vive dentro de você, a atração é magnética. Você não está se apaixonando só pela pessoa real com seus defeitos e qualidades. Você está se apaixonando por uma parte da sua própria alma que reencontrou, projetada nela. É por isso que parece tão mágico, tão predestinado. É um reencontro com você mesma. Mas Jung também nos alertou do perigo. Ficar preso nessa fase da projeção é viver uma ilusão. Você se apaixona por um ideal, e quando a pessoa de verdade, inevitavelmente, não alcança essa perfeição, a decepção é gigante. É aqui que muitos relacionamentos acabam. A projeção se quebra e você só consegue ver os defeitos do outro. Então, como saber se essa conexão é um sinal de verdade? O sinal não é só a força da paixão inicial, mas o que acontece depois, quando a projeção começa a cair. Uma conexão com propósito, na visão junguiana, é aquela que sobrevive a esse processo e o usa para o crescimento dos dois. O relacionamento vira um convite para o que Jung chamava de retirada das projeções. Em vez de exigir que o outro seja seu ideal, você começa a se perguntar: que qualidade estou projetando nele que, na verdade, eu preciso desenvolver em mim? Se uma mulher projeta um ideal de coragem e força em um parceiro, o trabalho dela é encontrar essa coragem dentro de si. Se um homem projeta um ideal de sabedoria e intuição, seu trabalho é desenvolver a sua própria intuição. O parceiro ideal, nesse sentido, não é quem cumpre a sua fantasia para sempre, mas quem te ajuda a trazer essas qualidades para dentro de si. A relação vira um laboratório para se tornar quem você é de verdade. A sensação de reconhecimento é a isca, o chamado para a jornada.
A conexão real é construída no processo de se tornar mais inteiro, ao lado de alguém que também está nessa busca. Então, quando sentir essa conexão inexplicável, honre-a, mas com os pés no chão. Saiba que você está diante de um espelho poderoso. O sinal não é só o sentimento, mas a oportunidade de crescimento. A pergunta a se fazer não é: essa pessoa é perfeita? Mas sim: essa conexão me inspira a ser uma versão mais completa de mim mesmo? O quarto sinal vem de um lugar que nossa cultura moderna adora ignorar: o mundo dos sonhos e da intuição. Esses são os canais de comunicação diretos com o nosso inconsciente, a primeira língua da nossa alma, muito mais antiga que as palavras. Vamos começar pelos sonhos. Para Jung, sonhos não eram lixo cerebral. Eram cartas importantes e muito pessoais, enviadas do nosso eu profundo para o nosso eu consciente. Eles falam por símbolos e metáforas, revelando verdades sobre nossos medos, desejos e o caminho que a nossa alma quer seguir. Num relacionamento, os sonhos podem ser absurdamente reveladores. Você pode estar num namoro que, por fora, parece perfeito. Seus amigos amam a pessoa, sua família aprova, tudo certo. Mas, noite após noite, você tem sonhos estranhos. Sonha que está presa, que está se afogando, ou que seu parceiro tem outro rosto. Sua mente consciente diz sim, mas seu inconsciente está gritando não. É muito importante entender. Sonhar que seu parceiro te trai não é uma premonição. Pode ser um símbolo de que você está traindo uma parte de si mesma ao ficar nessa relação, ou que o relacionamento não está nutrindo suas necessidades mais profundas. O sonho é um espelho simbólico da sua paisagem interna, não uma câmera espiã. Da mesma forma, os sonhos podem confirmar algo. Você conhece alguém novo, e mesmo com medo de se machucar de novo, tem sonhos recorrentes de luz, de voo, de águas calmas com essa pessoa. Pode ser a forma do seu inconsciente te dizer que essa conexão está alinhada com a sua cura, mesmo que a sua mente esteja cheia de e se. Junto com os sonhos, vem a intuição. Aquele sentimento na boca do estômago, aquele saber silencioso que não vem da lógica. Numa sociedade que idolatra dados e fatos, a gente aprende a desconfiar da intuição. Mas para Jung, ela era uma função psicológica tão válida quanto o pensamento. Quantas vezes você ignorou sua intuição sobre alguém e se arrependeu depois? Aquele desconforto inicial que você ignorou. Aquele sinal vermelho que você pintou de verde porque queria muito que desse certo. Ou o contrário, aquela certeza calma e profunda de que podia confiar em alguém, mesmo sem provas. Uma intuição forte sobre uma pessoa, seja um aviso ou uma luz verde, é um sinal poderoso. É uma sensação de paz ou ansiedade que não vai embora. Não importa o que aconteça do lado de fora. Se estar com alguém te traz uma sensação de calma e expansão, mesmo quando há problemas, isso é um sinal forte. Mas se te causa uma ansiedade de fundo, uma sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça perfeito no papel, seu corpo e sua alma estão tentando te dizer algo crucial. Aprender a confiar nessa bússola interna exige prática. Começa com silêncio. Meditar, passar um tempo na natureza, escrever num diário. Tudo isso ajuda a baixar o volume do mundo para você conseguir ouvir a voz sutil da intuição. Quando seus sonhos e sua intuição apontam consistentemente para a mesma direção sobre um relacionamento, você está recebendo uma das orientações mais puras que sua alma pode te dar. Não é uma ordem do universo, é um conselho sábio do seu eu mais profundo. E ignorar isso é quase sempre ignorar a si mesmo. Chegamos ao quinto e último sinal. Ele não tem o mistério das coincidências nem a intensidade da paixão. É o sinal mais pé no chão, o mais lento e, ainda assim, o mais definitivo de todos. A capacidade de um relacionamento não só sobreviver aos problemas, mas usá-los para o crescimento dos dois. A gente cresce ouvindo contos de fadas que dizem que encontrar a pessoa certa é o fim dos problemas. É o felizes para sempre. Essa é uma das fantasias mais perigosas que existem. Uma visão mais madura entende que todo relacionamento importante vai ter desafios. Na verdade, os desafios são parte do propósito. Pense em como se forja uma espada.
O metal é levado ao fogo extremo, martelado, mergulhado na água fria, polido. É um processo violento. Mas é exatamente esse processo que transforma um pedaço de minério numa lâmina forte e afiada. Um relacionamento com propósito funciona de um jeito parecido. Não se trata de evitar o fogo, mas de ter um parceiro que segura a sua mão enquanto vocês o atravessam juntos. O verdadeiro sinal de que uma conexão é para ser não é a ausência de brigas, mas a qualidade do conserto depois da briga. É a capacidade de ambos olharem um para o outro, mesmo no meio da dor, e dizerem: a gente é mais importante que esse problema. Vamos aprender com isso. Isso se manifesta de algumas formas. Primeiro, a relação expõe suas maiores feridas, mas de um jeito que finalmente permite a cura. Seu parceiro, mesmo sem querer, vai apertar todos os seus botões. Vai ativar seus medos de abandono e rejeição. Num relacionamento tóxico, isso vira um ciclo de culpa e ataque. Num relacionamento transformador, vira uma oportunidade. Você é forçado a olhar para essas feridas e, com o apoio de um parceiro seguro, começar a curá-las. Segundo, o crescimento é dos dois. Não é um ensinando e o outro aprendendo. Os dois evoluem. O seu crescimento inspira o dele. O crescimento dele inspira o seu. Vocês se desafiam a serem melhores, não com críticas, mas com exemplo e apoio. A relação te torna mais você e não menos. Terceiro, vocês enfrentam os problemas do mundo como um time. Uma crise financeira, um problema de saúde. Em vez de a pressão afastar vocês, ela os une. Vocês se tornam um porto seguro um para o outro. Essa é a essência do que Jung chamou de processo de individuação dentro de um relacionamento. A individuação é a jornada para se tornar quem você realmente é, por inteiro. Um relacionamento de verdade não é uma fuga dessa jornada, é um veículo para ela. A outra pessoa não está lá para te completar porque você já é completo. Ela está lá para te ajudar a perceber essa completude. Olhe para seus relacionamentos. Quais deles murcharam no primeiro problema? E quais se aprofundaram com as dificuldades? A resposta a essa pergunta talvez seja o sinal mais claro de todos. O universo não te envia alguém para te dar uma vida fácil. Ele te envia alguém para te dar uma vida corajosa. Nós passamos por 5 sinais profundos, dos padrões dolorosos ao crescimento nos desafios. Cada um deles é um convite para olhar para dentro e decifrar a linguagem da sua própria alma. Agora, eu quero ouvir você. Qual desses sinais falou mais alto na sua vida? Você já viveu uma coincidência de arrepiar? Já se viu preso num padrão que se repetia? Deixe sua história nos comentários. Compartilhar o que a gente vive não só valida o que sentimos, mas pode ser a coincidência significativa que outra pessoa estava precisando ler hoje. E se você acredita no poder desses sinais e quer chamar mais clareza para a sua vida amorosa, escreva a palavra sincronia nos comentários. Pense nisso como um ato de intenção, um jeito de dizer ao seu inconsciente que você está pronto para ouvir. Se essa conversa sobre psicologia e alma te interessa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente está só começando a arranhar a superfície do universo que existe dentro de nós. No fim das contas, a grande mensagem é esta: os sinais não são um GPS externo te dizendo para virar à direita ou à esquerda. Eles são um reflexo do seu próprio universo interior. A sincronicidade, como Jung havia, não é sobre prever o futuro ou achar um atalho para a felicidade. É sobre se tornar consciente. A vida está o tempo todo conversando com a gente, através das pessoas que encontramos, dos sonhos que temos e da intuição que sentimos. O problema é que, na maior parte do tempo, a gente está distraído demais para escutar. Vivendo no piloto automático, culpando o mundo pelas nossas frustrações, sem perceber que grande parte do roteiro está sendo escrito pelo nosso próprio inconsciente. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para sair do papel de vítima e assumir o de co-criador da sua realidade. Não se trata de encontrar uma alma gêmea perfeita que vai resolver sua vida. Trata-se de embarcar na jornada, de se tornar inteiro e encontrar um parceiro que também esteja comprometido com o próprio crescimento. O relacionamento ideal não é aquele sem desafios,
mas aquele que transforma desafios em sabedoria. A pessoa certa não é aquela que te impede de cair, mas aquela que te ajuda a levantar, um pouco mais forte e mais consciente do que antes. Então, da próxima vez que uma coincidência te arrepiar, que um padrão se repetir, ou que sua intuição gritar, não ignore. Pare, respire e pergunte: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? O universo não está te enviando uma pessoa. Ele está te enviando um espelho. E ter a coragem de olhar para esse espelho com honestidade e compaixão é o que no final vai te guiar para o amor que você tanto procura. Primeiro, o amor por si mesmo, e depois, um amor que pode ser compartilhado com outro ser inteiro. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Até a próxima.